Me achego a ti, buscando tua presença. Com meu coração, volto para ti. Eu me afastei, não ouvi tua voz chamando, mas agora eu sei que eu falhei. Alegria da tua salvação, teu favor faz voltar sobre mim. Alegria da tua salvação, dá-me um novo coração, coração. Teu perdão, Deus, me consola e me levanta. Teu perdão, me limpa e me salva. Teu perdão, Deus. Em ti quero estar, Deus, eu te necessito. Meu espírito clama por ti. Quero caminhar até ti em linha reta e poder confiar sem olhar pra trás. Faz voltar sobre mim alegria da tua salvação, teu favor faz voltar sobre mim, alegria da tua salvação, dá-me um novo coração, coração. Consola e me levanta. Teu perdão, Deus. Teu perdão, Deus, me limpa e me salva. Teu perdão, Sejam bem-vindos ao Arena Jovem. A gente tá aqui fechando a nossa semana e eu já queria perguntar pra você, né, pra gente não esquecer, qual o seu motivo de gratidão nessa semana, tá bom? Eu tô aqui com meu esposo, Neemias, tá? Juntos aqui vamos estar falando sobre um tema muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza que vai abençoar muito, muito a sua vida, tá bom? E para não perder o costume, eu vou falar o meu motivo de gratidão dessa semana. Eu vou falar que eu sou grata porque eu encontrei essa semana uma amiga que fazia bastante tempo que eu não a via, e a gente teve um tempo juntos, conversamos, eu até ganhei um presente dela. Então eu tô muito feliz e esse é o meu motivo de gratidão dessa semana. Eu tô muito grato a Deus porque essa semana eu vou lançar uma música, olha só que legal. Então, dia 27 aí eu vou lançar uma música. Tenho certeza que Deus vai usar essa canção para alcançar mais pessoas. Tô grato a Deus por isso, né? Então, falar em música, vamos chamar um louvor, né? O pessoal ouvir agora aí uma canção. Vamos sim. Daqui a pouco a gente tá de volta aí.
desejo ser pertence a ti e só a ti, Deus. Tudo que eu sou. Amém, queridos. Graças a Deus. Glória a Deus por esse louvor. A gente espera que Deus tenha tocado aí no seu coração através dessa canção, né? Mas antes de a gente começar aqui, a gente quer mostrar mais uma coisa pra vocês, né? É, o vídeo especial da campanha dessa semana, tá? Vamos colocar aí. Vê aí o desafio. Vê aí esse desafio. Vê aí. Vamos lá. Inicializando. Carregando players. E a pessoa escolhida de hoje é a pastora Vanessa Malafaia. Essa diaconisa carioca que chegou abalando as estruturas de Brasília e junto com seu marido já levou mais de 5 mil pessoas para o Revisão de Vida. Olá, Vanessa! Seja bem-vinda ao desafio de 12 minutos. Eu trouxe meu filho, tem algum problema? Isso não estava bem nos meus planos. Ai, tudo bem, tudo bem. Então, eu sou a Holly, eu sou assistente virtual do Arena Jovem e eu tô aqui para assistenciar vocês nesse desafio. Então, eu preparei um kit que está logo ali atrás, é um kit que vocês têm casaco do Arena Store, vocês têm um relógio para monitorar o batimento do coração, no caso é um relógio, a gente vai escolher qual coração a gente quer ouvir, e um fone de ouvido que você vai poder me ouvir o tempo todo, dar todas as instruções, todos os comandos. Além disso, a gente tem também máscara de acrílico, que é muito importante nesse momento. Agora o negócio é o seguinte, quando vocês entrarem no veículo, eu quero que, por favor, vocês recebam com atenção a localização exata do lugar que vocês irão e, quando chegar lá, não deixa de seguir nenhuma das minhas orientações. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, querido? Você está preparado? É que eu não estava preparada. Podem começar, o tempo já está correndo. Só não quebrem o cenário, por favor. Eu achei que 2 pessoas era para ser mais rápido, mas eu acho que não. A localização já está no seu celular, mas você tem ideia do que vai acontecer hoje? Tem que confiar muito na Arena Jovem, né? Tem que confiar. Então vamos começar a trocar essa ideia. Me conta aí alguma coisa interessante sobre o seu ministério. Eu cheguei em Brasília e eu fui abrir uma célula. Eu comecei do zero, era diaconisa. E aí eu e meu marido, nós fomos começar uma célula. E a gente começou a evangelizar num prédio e tinham crianças. E eu lembro que eu convidei uma menina de 8 anos para minha célula. E eu nem tinha o Pedro ainda. E essa menina, ela quis tanto ir para a igreja. E foi minha primeira discípula, que eu falo assim, em Brasília, que eu consegui ganhar os pais dela através dela. E meus primeiros discípulos aqui em Brasília, que foi a ponte que eu consegui conquistar todo o ministério, eu fui pastora em 1 ano e meio depois dessa célula, foi através dessa criança. Ó, eu acho que você vai gostar e muito do nosso desafio de hoje. Nessas sacolas tem brinquedos. Você tem a missão de distribuir esses brinquedos e impactar a vida das crianças que estão na sala logo ao lado. O tempo está correndo, você tem 12 minutos e o seu desafio começa agora. Aqui. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia para vocês. Se apresente, ó. Eu sou a tia Vanessa. E eu sou o amiguinho de vocês, Pedro. É o Pedro. Oi, fala todo mundo oi. Olha como só tem gente linda. Ó, a tia e o amigo
trouxe presente para vocês. Mas antes disso, a gente tem uma mensagem para falar para vocês. Quem quer ouvir essa mensagem? Jesus, ele é o nosso super-herói. O herói dos heróis. Ele morreu para nos salvar e todos os dias ele falou que ia estar com a gente. Então, todos os dias, quando vocês sentirem assim, o coração apertar por alguma coisa, você vai falar assim: Jesus é meu herói e ele vai me salvar. Ele vai trazer alegria para minha casa, para minha família e para minha vida. Vocês querem aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus como super-herói? O herói dos heróis, levanta a mão. Ei! Agora a gente vai entregar presente pra vocês. Quem quer presente, levanta a mão. Que coisa linda. Vai. Jesus pros seus pais, que ele veio hoje abençoar vocês. Ei, Batman, sua maçã. Quem gostou do brinquedo? Tá, pode ir. Gente, eu fiquei emocionada vendo esse vídeo. Eu sou apaixonada por criança e ver esse vídeo, ver essa ação tão linda, mexeu muito comigo. E me fez pensar muito sobre isso, sobre a infância, né? Sobre essa fase tão importante da nossa vida. Todos nós já fomos crianças. Sim. Né? E uma coisa interessante, né? Tem muitas crianças hoje que não têm os pais, né? Que são órfãos. E assim, eu tava tentando lembrar aqui se eu já conhecia alguma criança órfã. Você já conheceu? Uma criança órfã. Pra gente, criança é uma coisa diferente, né? A gente nunca tinha lidado com isso. Eu também lembro que quando eu tava na primeira série, eu estudava numa escola que tinha como se tivesse assim uma ligação com o orfanato. Então tinha várias crianças que estudavam nessa escola que eram desse orfanato. E na minha turma tinham 2 meninas que eram do orfanato, né? Então elas também não tinham pais. E eu lembro que uma chamava Bruna e a outra eu não lembro o nome dela. Mas eu, assim, me chamava muita atenção. Eu tava na primeira série, ainda era muito criança, mas eu conversava com elas e elas falavam: não, eu moro no orfanato, eu não tenho pai, não tenho mãe, enfim. E aquilo deixava meu coração tão triste, né? Porque eu falava: gente, como que deve ser você viver sem os seus pais, né? E assim, essa é uma realidade, né? Muitas pessoas infelizmente não têm, né? E é interessante pensar que na Bíblia tem um texto que eu até separei ali, Tiago 1:27, que fala assim que a verdadeira religião é você cuidar, você servir aos órfãos e às viúvas. Você lembra Sim, desse sim, lembro. Texto maravilhoso esse, né? É um texto de Tiago. E interessante porque mostra como que Deus se importa com as pessoas que foram abandonadas de alguma forma, né? Que estão vivendo realmente um abandono, por mais que não tenha sido um abandono muitas vezes assim pensado, né? Porque às vezes a pessoa ficou órfã por conta de uma coisa assim que não tinha controle, um acidente, uma doença, alguma coisa, né? Não foi a vontade dos pais abandonar aquela criança, mas ela tá vivendo um abandono. E é interessante ver como que a Bíblia, como que a palavra de Deus mostra esse cuidado que Deus tem com as pessoas que estão passando por um momento assim de abandono, né? No caso do órfão, né? Uma pessoa que vai estar passando por isso pra sempre, né? Deve ser tão forte, né? Você, não sei se alguém está assistindo a gente aí passa ou passou por essa situação, ou conhece alguém que passou por essa situação. Eu acho que eu tenho pouca propriedade para falar sobre isso, mas eu imagino o quanto que deve ser realmente um grande desafio, né? Para você lidar e você viver a sua vida. E eu entendo como que isso é uma coisa que Deus tem tanto cuidado, né? Porque de fato acho que uma necessidade do ser humano é ter esse ambiente, né? Ter esse lugar, né? O papel, né? Às vezes nem a pessoa de sangue, mas ter o papel dos pais ali, né? Gente que cuida, que te instrui, te orienta. E não ter isso é realmente bem desafiador, né? Sim, e Deus nos desafia a amar essas pessoas, Isso. né?
para que elas possam ter de alguma forma, né, essa cura na vida delas, né? E assim, esse sentimento de abandono, né, muitas vezes produz também na pessoa esse sentimento de rejeição, né? Poxa, né, por exemplo, às vezes a pessoa não é órfã, mas às vezes ela não teve os pais presentes, né? Não teve família presente, não teve, então ela se sente rejeitada. E a rejeição na nossa vida, se a gente não souber lidar com ela, ela se torna um gigante, né? Na nossa vida, né? Então a gente precisa aprender a derrubar esse gigante da rejeição, que muitas vezes está conduzindo a nossa vida, né? Com certeza. E assim, a rejeição, ela de fato tem o poder de nos paralisar, né? Porque a gente vai ficar o tempo inteiro preso naquilo, né? Preso naquela dor. Dizem que são uma das dores mais fortes, né, que a gente sente, né? É o luto, né? E se eu não me engano é a rejeição, né? Que vem logo em seguida. Sim, e o divórcio. O divórcio, né? São esses três, né? Luto, divórcio e rejeição, né? Que são coisas que ferem muito a nossa alma, né? E falaram até que são coisas que não tem cura, a gente tem que lidar, tem que tratar, tem que ir aprendendo a administrar, porque são coisas tão fortes, né? Que realmente marcam a nossa vida profundamente. Sim, né? E eu ia até perguntar se você, né, já passou por rejeição, você, Neemias, eu e você de casa também. E assim, eu até já sei a resposta. Com certeza já passamos. Com certeza, com certeza. Né? Acho que de todas as formas, com a nossa família, com amigos, na escola. Na escola. Esse vídeo da creche é interessante, né? A gente vê, né? Porque muita coisa da rejeição acontece ali, né? Muita. Naquele ambiente ali, né? Quando a gente ainda tá mais... A gente é criança e ali as coisas começam a sendo construídas, né? Essas ideias de rejeição na nossa mente. Sim, acho que todo mundo tem uma história de rejeição para contar, né? Algumas mais fortes, algumas não tão fortes, mas todas com o potencial de nos ferir muito, de nos paralisar, né? E hoje Deus está falando conosco sobre a rejeição, para ensinar pra gente que a rejeição não precisa ser um gigante na nossa vida. Sim, com certeza, com certeza. Pode se tornar um gigante e eu acho que é aí que entra o nosso alerta, né? A gente realmente começar a buscar ajuda em Deus, buscar entender em Deus, quando a rejeição começa a atrapalhar a nossa vida. Atrapalhar, nos paralisar. Interferir, nos paralisar, né? Exatamente. Né? E tanto a gente, como também as pessoas que a gente se relaciona, né? Às vezes a gente tem pessoas na nossa vida que estão vivendo isoladas, muitas vezes magoadas, porque elas estão vivendo o tempo inteiro refém dessa rejeição, né? E a gente com um olhar mais apurado, assim, a gente pode estar levando uma cura para aquela pessoa, né? Falando, olha, né? Falando sobre a palavra de Deus. E eu estava lendo aqui na palavra que, como você disse, a rejeição, ela é algo que a gente vai sempre carregar, é uma marca na nossa vida, né? Uma cicatriz. Mas que ela pode ser curada, ela pode ser tipo assim, ficar só a cicatriz, não ter mais a dor, né? Porque de fato a gente vai entender que essa identidade que nós temos de filho de Deus, ela pode suprir todas as carências e todas as rejeições que a gente viveu, né? Seja por amigos, seja pelos nossos pais, seja pelos nossos cônjuges, seja de qualquer outra forma. Quando eu entendo essa identidade de filho de Deus, ela é capaz de suprir tudo, né? Porque esse amor que eu recebo de Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que supre todas essas faltas, né? Da nossa rejeição. E também é interessante falar um pouquinho sobre o abandono, né? Porque interessante que eu quero falar sobre um estudo que foi feito pelos alguns cientistas lá nos Estados Unidos, que falaram que essa geração que nós estamos vivendo, o título, né, que eles deram é a geração sem pai. Nossa. E é interessante, né, que teve uma pesquisa que foram fazer num presídio, que eles pegaram alguns presos e foram lá no Dia das Mães e levaram cartões para que eles
pudessem mandar para as mães pelo correio, né? Aí perguntaram quem queria o cartãozinho para mandar para as mães. E a maioria quis. Todos praticamente quiseram, pegaram. E aí eles viram que deu tão certo essa ideia que eles tiveram, falaram, poxa, vamos fazer isso no Dia dos Pais também, né? Vai ser bom para os presos terem contato com a família e tudo. E aí foram fazer no Dia dos Pais e assim, quase nenhum preso. Nossa. Quase nenhum preso pegou o cartão para enviar para o seu pai, porque aí isso chamou a atenção deles. Eles começaram mas por quê? Né? E começaram a perguntar e a maioria nem conhecia. Nem conhecia. Nossa, é muito isso. O que não conhecia, os que conheciam os pais não se relacionavam com o pai, tinham raiva do pai, não gostavam do pai. Então a minoria, assim, quase nenhum preso tinha pai. Né? E eu fiquei tão chocada com essa pesquisa, né? Com essa história mesmo verídica, porque mostra muito essa geração que a gente vive, a geração sem pai, né? E tipo assim, se a gente fosse dar 3 características assim para os nossos pais, né? Olhando assim para nossa geração, provavelmente assim não seria, por exemplo, admirador, apoiador ou presente. Eu acho que esses seriam qualidades que a maioria não colocaria para os seus pais. Eu acho que se encaixaria muito mais ausente, irritado, abusivo, ou enfim. Acho que essas seriam as características da maioria de nós, né, em relação aos nossos pais, infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. É interessante que tantas pessoas que eu conheço tem histórias tão assim em relação aos pais. Tem muitos que nem conheceram os pais. Conheceram, outros que conhecem depois de velho. Já conhece depois de muito depois tempo. Depois de estar adulto, né? Que não sabe nem o nome do pai, né? E como que você acha que isso interfere na vida de uma pessoa? Principalmente no relacionamento com Deus, né? Principalmente porque a gente relaciona com Deus e está muito relacionado à nossa paternidade, né? Se a gente não... A gente tende a ver a paternidade divina de acordo com a nossa paternidade terrena. Então, se não há paternidade terrena, isso interfere demais no nosso relacionamento com Deus, né? Por isso que eu gosto de enxergar Deus como esse grande pai tentando reconciliar com sua família, né? Com seus filhos, né? Trazer de volta essa necessidade que nós temos de pai, né? E isso interfere também na sociedade. Uma pessoa sem pai, ela não vai saber ser um pai. Uma pessoa sem pai, ela não vai saber ser um marido, né? E aí entra essa grande quantidade de famílias disfuncionais, né? De casamentos que não duram, enfim, pessoas que não sabem lidar, né, com essa parte adulta de construir famílias, porque um dos papéis do pai é inserir o filho nesse contexto da família, né? E sem isso, realmente, a pessoa ela fica sem essa referência. Sim, um pai presente, né, na vida de um filho faz a diferença demais. Né, eu tenho a oportunidade de conhecer alguns amigos, né, a gente tem a oportunidade de conhecer alguns amigos que tiveram, né, pela graça de Deus, pais, assim, que amam a Deus, pais que os ensinaram a ser homens, a ser mulheres, ensinaram sobre oração, e a gente vê como que é diferente, né? Aquela história para muitas vezes as outras histórias e até a nossa história. Como que é diferente, né? Lógico que tem questões também, tem dificuldades, né? Mas é diferente porque você teve ali uma presença de um pai na sua vida, né? E o pai tem um papel na nossa vida, na nossa construção, na construção da nossa identidade, né? Ele tem um papel, né? A mãe tem um papel de nutrir o filho, de cuidar, é aquela coisa mais carinhosa, né? Isso, protege muito mais. O pai, ele já tem outro papel, né? Ele já tem um papel mais de dar limite, de dar direcionamento, de direcionar para o futuro. O pai, eu estudo um pouco sobre isso, fala que o pai ele tem o poder de nos arrancar da mãe, porque senão a mãe mata o filho. Não mata no sentido de matar, sabe, gente, mas mata porque ela protege demais e não prepara o filho pra vida. Não prepara pra vida, né?
Então o papel do pai, na maioria das vezes é nos arrancar da mãe, é dizer, não, para com isso, acorda, você vai viver tua vida, né? E é muito importante esse papel, né? Quando a gente não tem, a gente acaba muitas vezes ficando prejudicado. Com certeza. Né? Com certeza, não, e acho que é o que a gente mais vê, né? Se a gente for pegar aí casos de pessoas e que não tiveram essa presença de pai, você vê realmente quando pessoas cresceram sem saber como se inserir mesmo na vida, né? Como superar desafios, como superar frustrações, né? Porque, enfim, eu acho que as mães estão tendo que começar a ensinar isso, mas não é papel, né? Ensinar um filho a superar, as coisas não vão ser como você quer. Tem pessoas que vão rejeitar você. Até a própria rejeição, eu acho que porque a mãe ela tá ali sempre, a gente cresce naquele ambiente com a mãe, de sempre ser acolhido, né? Eu acho que a falta do pai também não ensina a gente a lidar com essas frustrações na vida, né? Sim, a gente tem, em casa que a gente vai aprender a lidar com as rejeições também, né? Com certeza. Mas só que muitas vezes a gente já viveu uma rejeição dentro de casa, né? Porque a gente não teve um pai, e então a gente acaba levando isso para todos os lugares. Com certeza. Né? Com certeza. E isso nos atrapalha demais. E é interessante que tem Pedro, da Bíblia, tem quando Jesus fala para ele que Jesus ia morrer, que Jesus ia ser preso, Pedro fala assim, Senhor, não, eu vou com você para todo lugar que você for, não vou te abandonar. E aí Jesus fala, Pedro, hoje mesmo você vai, antes do galo cantar, né, 3 vezes você vai me trair. E Pedro fica ali assustado e realmente aquilo que Jesus falou aconteceu, né? E é interessante que, tipo assim, tinha a intenção de Pedro de não fazer aquilo, mas ele não deu conta, ele errou, né? Mas o que mais me chama a atenção é o olhar de Jesus, né? O olhar de Jesus para Pedro. Quando o galo canta, que Pedro percebe, né? Puxa, aconteceu aquilo que Jesus falou. Né? Tem na Bíblia conta que o olhar deles se encontraram, né? E era um olhar de perdão, e era um olhar que não tinha acusação. E fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Né? Mas é interessante que depois daquilo que Pedro fez, ele voltou a pescar, ele abandonou aquilo que ele estava fazendo para Jesus. De tão triste, de tão culpado que ele estava vivendo, ele voltou a pescar, né? E aí foi necessário, né, graças a Deus, toda a graça e toda a misericórdia de Jesus ir ao encontro de Pedro, né? E é aquela história que a gente conhece, que Jesus falou, Pedro, você me ama? Né? Cuida das minhas ovelhas. Aí perguntou de novo, Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. E ali foi um momento de cura para Pedro, né? E ali ele saiu dali e se tornou o Pedro que ele foi, né? Esse apóstolo. Mas assim, eu pensei nessa história trazendo para essa questão dos nossos relacionamentos, porque, né, a gente falou sobre pai, por exemplo, muitas vezes os nossos pais estão ali igual Pedro, nunca vou te abandonar, mas às vezes acontece uma fraqueza, ele cai alguma coisa e ele abandonou, né, nos abandona, fez alguma coisa. Mas o que aconteceu ali nessa história de Pedro com Jesus? O perdão, né? E eu vejo que em todas essas nossas histórias com os nossos pais, o segredo, né, para que a história seja mudada é o perdão. Né? O perdão, de fato, ele tem que fazer parte de todos os nossos relacionamentos. E foi isso que a gente viu com Jesus, né? Se Jesus não tivesse perdoado Pedro, né? Onde estaria Pedro, Onde estaria Pedro, né? E Jesus perdoou Pedro. E de repente hoje é uma oportunidade que a gente está tendo de Deus de perdoar o nosso pai, né? Perdoar ou essa pessoa que nos abandonou, essa pessoa que nos rejeitou, que a gente está carregando dentro do nosso coração esse peso, essa mágoa. Perdoar, entender que todos os nossos relacionamentos, o perdão precisa existir, né? E se a gente for parar para pensar em perdão, no maior ato de perdão é a cruz, né? A cruz tem que ser para nossa vida esse símbolo de perdão, porque aquilo aconteceu porque eu fui muito amado, né? Porque Jesus não levou em conta os meus pecados,
mas ele olhou pra mim e falou: não, você é importante, eu amo você e eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que você esteja perto de mim, né? Então como que a gente pode negar, né, o perdão pra alguém, por maior que tenha sido, né, no nosso quantitativo, o que a Fomos tão pessoa perdoados, fez, né? Fui tão perdoado. Tem até uma música que eu gosto, que você sabe qual é, que fala de um jeito tão bonito sobre isso, que fala que nas profundezas do mar foi onde Jesus lançou os nossos pecados. Ele jogou de um jeito que não tem como ninguém nem ficar sabendo. Tipo assim, os meus pecados ele carrega pra longe. Não dá nem pra ouvir falar o que é que eu fiz e o que é que eu não fiz. De tão longe que ele jogou, né? E ao mesmo tempo que ele jogou fora os meus pecados, ele me traz pra perto dele. Não porque ele quer mostrar que, tipo assim, olha, eu sou tão bom, eu sou tão bom, eu sou tão bom, te perdoei. E você é ruim, você é muito ruim, mas eu te perdoei. Não é assim, não é nesse relacionamento. Mas é pra mostrar, eu te amo tanto, você é tão importante pra mim, por isso que eu fiz isso, né? É um relacionamento muito lindo, né? De amor que o Senhor tem por mim, que o Senhor tem por você. Então, hoje a gente pode pensar sobre isso. Pensar que por mais que a nossa mãe ou nosso pai possa se esquecer de nós, a Bíblia fala, né, que o Senhor nunca vai nos esquecer. Né? Ainda que, você lembra desse versículo? Pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama, né? Mas ainda que ela venha se esquecer, aí Deus fala: eu nunca me esquecerei de você. Nunca me esquecerei de você. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então a gente precisa pegar essa palavra e permitir que ela entre no nosso coração e traga essa cura que a gente precisa. Amém. Né? Para todas essas feridas que a rejeição e que o abandono nos causou. Amém. Amém? Amém. Então eu queria que a gente orasse aqui agora, declarando essa palavra sobre a nossa vida e saindo daqui hoje mais leve, mais em paz, mais conectados com o nosso Pai, né? Perdoando os daqui da terra que nos feriram, olhando para a cruz e caminhando para uma nova história. Amém. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é muito, muito bondoso conosco. Obrigada, Deus, porque mesmo que a nossa mãe, que o nosso pai venha nos esquecer, o Senhor disse que nunca vai nos esquecer. O nosso nome está gravado na palma das tuas mãos, Senhor. Muito, muito obrigada, Deus. Todos aqui temos histórias tristes. Temos histórias de rejeição, de abandono. Tantos, Pai, nunca nem conheceram seu pai e vivem com essa falta e com todas as consequências disso. Mas eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa derramar sobre nós esse amor que o Senhor teve por Pedro naquela noite, quando ele te traiu. E que o Senhor olhou para ele não com acusação, mas com graça e com misericórdia. Nos ajude a olhar assim, Deus, para todos os que nos feriram, para todos que nos abandonaram. E que, olhando assim, a gente também possa enxergar a cruz. Possa enxergar aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Não merecíamos. Éramos nós que devíamos estar ali, Senhor. Mas o Senhor foi no nosso lugar. Então, Senhor Deus, que a gente nunca rejeite, Senhor, o perdão. E que esse perdão possa trazer a cura para o nosso coração, para as feridas. E que essa certeza de que o Senhor nos ama, que o Senhor é o nosso Pai, possa trazer para a nossa vida mais cor, mais beleza, mais alegria, mais vida, Senhor. Não queremos mais ficar presos na dor, mas queremos avançar, Senhor Deus, para viver uma vida onde somos supridos em Ti. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Enquanto a gente está fechando aqui, a gente vai deixar aqui os dados também para você participar aí desse tempo de dízimos, de ofertas, né, de parceiro de Deus. E a gente está fechando aqui, mas semana que vem a gente está junto aqui mais uma vez às 19 horas, o nosso Arena Jovem, nosso culto da gratidão. Amém? Amém. Glória a Deus, tchau. queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.